lucro, né? E a gente precisa entender uma sociedade global, ou seja, tudo que acontece aqui é reflexo ou consequência de algo que acontece no outro lugar. Tá tudo interligado, né? As economias, as informações, elas são globais hoje. Uma sociedade consumista, né? Onde você é aquilo que você tem, né? E os padrões de consumo, já que a gente vive numa sociedade consumista globalizada, onde aquilo que você tem é aquilo que te define, a gente tem padrões de vida ou padrões de consumo que são orientados, boa parte deles, pela propaganda, né? Então a gente tem até uma imagem aí do American Way of Life, o estilo de vida americano de consumo, né? Muito aí nos mostrado, nos representado no cinema, né? Aquela vontade de comprar alguma coisa, de ser igual àquele artista de cinema, tá? A propaganda é a alma do negócio e ela vai gerar, estimular, né, um consumo desenfreado, tá? Então existe uma economia, né, indústrias, comércio por detrás, né, desse incentivo ao consumo, tá? É o que a gente vai chamar de American Way of Life. Então a nossa vida, querendo ou não, gostemos ou não, em muito é pautada por essa lógica, né? Muitas das vezes a gente estuda para poder passar numa boa faculdade, para poder ter um bom emprego, para poder ter dinheiro e comprar. Então, muitas das vezes o objetivo de vida nosso se resume, em última análise, ao consumo. Então, bingo, a gente vive numa sociedade consumista. Bom, professor, legal, bacana, ótimo, mas o que tem a ver com esse tal de obsolescência programada? Tudo. Por quê? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, galera, as empresas, principalmente nos Estados Unidos, elas foram criando uma estratégia de mercado. Qual que era a estratégia de mercado? Produzir cada vez mais. O capitalismo ele passou por uma grande expansão, tá? E aí, chegou um ponto que as pessoas nos Estados Unidos, isso começa lá e esse modelo depois é transplantado para o mundo inteiro, né? As pessoas elas tinham praticamente tudo. Todo mundo já tinha televisão, todo mundo já tinha geladeira, todo mundo tinha eletrodoméstico, todo mundo tinha carro. Então, se as pessoas já tinham as coisas, elas não iam comprar mais. E se elas não comprassem mais, obviamente as empresas iriam quebrar. É aí que o grande marketing, né, e a forma, o gerenciamento dessas empresas foi criando esse conceito que a gente vai chamar de obsolescência programada. O que é isso? A gente vai entender como a estratégia do desperdício. E os mecanismos desse modelo são planejados para dar fluidez e ritmo ao consumo desenfreado, satisfazendo a superprodução e o desejo de acúmulo de capital de quem produz, né, dos donos das grandes empresas. Na verdade, eles querem estimular uma sociedade hiperconsumidora, porque quem consome significa que compra, e quem compra significa que compra das empresas, porque as empresas produziram, e se as empresas produziram, elas estão dando lucro para alguém ou para algumas poucas pessoas. Bom, mas como fazer com que as pessoas comprem bastante, né? Então a gente tem lá comprar, jogar fora e comprar, trabalhar, comer, comprar, consumir, morrer. Essa é a lógica da vida moderna. Mas por que isso se tornou, ou melhor, como isso se tornou regra, né, da vida contemporânea, da vida moderna? A obsolescência programada é quando alguns fabricantes planejam produtos para deixarem de ser úteis ou parar de funcionar em pouco tempo para que a gente compre mais. Então calma lá. Eu estou dizendo então para vocês que as empresas começaram de forma planejada, de forma programada, de forma raciocinada a fazer produtos com baixa durabilidade. Para quê? Ó, a resposta é simples. Se eu faço um produto com baixa durabilidade, eu consigo fazer com que você me compre mais produtos, né, num curto período de tempo. E a economia movimenta cada vez mais, gerando lucros
Essa é a lógica. Como eu disse no começo, vivemos numa sociedade capitalista. Bom, e a ideia é justamente essa. Não se importa, a gente não importa agora se o modelo ainda funciona do produto que a gente tem, se ele atende plenamente às necessidades do usuário. Mas precisamos criar na mente das pessoas o conceito de que é um modelo ultrapassado, obsoleto. A frase de um grande publicitário explicando para um cliente a sua ideia de abordagem para o lançamento de um novo produto. Ou seja, a propaganda hoje nos traz justamente essa sensação. E isso é algo deliberado, planejado, estudado pelos publicitários. É fazer com que aquele produto ele crie uma sensação em quem está assistindo a propaganda de que a pessoa precisa comprar aquilo para poder ser inserida na sociedade, ser vista como alguém moderno, como alguém despachado. E isso é interessante da gente perceber, já que boa parte dos padrões sociais vigentes, né, são padrões consumistas, onde a gente define as pessoas por aquilo que elas aparentam, né, por aquilo que elas possuem. E é justamente esse o ponto aqui que a gente quer chamar a atenção. A propaganda, inclusive, viabiliza isso. Nos dias... há em nossos dias uma espécie de planejamento antecipado que determina a vida útil de cada bem durável. Isso quer dizer que os produtos já saem de linha de montagem das fábricas com o dia do seu fim decretado. Meu, que coisa doida. Se a gente parar para pensar, boa parte das propagandas que a gente compra, hoje a gente para e pensa, será que realmente eu preciso de outro só porque é novo, né? Bom, e aí nos traz uma reflexão interessantíssima, né? Olha essa charge aqui, que vai representar muito bem esse conceito, essa ideia. O que fazer para vender mais lâmpadas? O cara teve uma ideia, né? Até a lâmpada aqui aparece como representação dessa ideia. Bom, já sei. Fabricar lâmpadas que durem menos. E aí, obviamente, a gente vai ter, dentro da obsolescência programada das lâmpadas, um exemplo muito elucidativo disso, né? O exemplo clássico da obsolescência é a lâmpada. Quando ela foi criada, sua duração era bastante longa. Porém, os fabricantes viram com isso apenas um número pequeno de lâmpadas que eram compradas regularmente, fazendo com que ela fosse projetada para durar pouco, acelerando as etapas de consumo. Ou seja, você fazia com que a pessoa tivesse que trocar todas as lâmpadas da casa dela de forma regular e consumir lâmpadas sempre, né? Fazendo com que o mercado, né, fosse aquecido sempre. Inclusive a gente tem dentro do marketing, né, uma coisa até meio bizarra, né? Hoje a gente tem o marketing voltado para crianças, né? Um marketing tão agressivo esse que o pessoal até coloca desde a mais tenra idade, e a gente até tem programas infantis ou até propagandas ligadas para o público infantil, né? Com esse slogan, né? Se bem trabalhados desde a infância, fica mais fácil conduzi-los como marionetes depois. Porque você pega boa parte das propagandas, é tentar mostrar ou tentar fazer com que a criança, né, goste de algo e peça para os pais. Então essa lógica faz com que boa parte das propagandas e até o marketing contemporâneo, atual, ele trabalhe nessa perspectiva, né? Aqui a gente vê uma outra charge, né, que define um pouco essa ideia. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções, e aqui o dono da fábrica, principalmente, é de pifar logo para eu lucrar. E aí você vê um monte de possivelmente iPods, né, de produtos que foram jogados no lixo. Então a gente tem essa outra questão por detrás dessa charge, que vai mostrar até a questão dos recursos naturais, a questão da sustentabilidade, né? Então a gente vive uma sociedade de consumo desenfreado, de obsolescência programada, e a gente vai viver daqui a pouco um problema grave da falta de recursos naturais, se a gente não começar a reutilizar aquilo que já existe, né? E onde vai colocar esse lixo, né? Esse é um problema grave, né? Que a gente pode inclusive tirar dessa charge e que o Enem pode até te trazer como problematização, né?
E aí a gente tem alguns pontos interessantíssimos aqui em relação a isso. Não sei se vocês sabem, mas as impressoras, elas vêm com um número registrado em um chip, né? Quando a gente faz inúmeras impressões na impressora, tira cópias, ela atinge um determinado número e a impressora ela trava. Pouca gente sabe, mas isso é real. Então, para o consumidor, a mensagem de que a impressora quebrou e não há conserto. Mas, na verdade, a própria fábrica já programou a quantidade de cópias, de impressões que essa impressora pode fazer. Ou seja, já programou a vida útil dessa impressora, não para que você fique trocando cartuchos indefinidamente, mas que você compre outra impressora em um determinado momento. O iPod, a gente tem até um caso interessantíssimo, né? A primeira geração dos iPods, isso nos Estados Unidos aconteceu algo interessante. Veio com um problema, a bateria foi projetada para ter uma vida útil muito curta, de 18 meses. Então, 1 ano e meio, praticamente, a bateria dos iPods, elas pifavam, né? Inclusive, para vocês terem uma noção, a bateria do iPod ela não pode ser trocada. Ela está fundida, você nem tira. O iPhone é diferente de boa parte dos celulares da Samsung, que você pode tirar a bateria e trocar só a bateria. Ela é fundida no corpo do celular. E aí, galera, o que acontece? A Apple foi processada, ela perdeu a ação lá nos Estados Unidos e teve que substituir a bateria e até estendeu a garantia dos aparelhos. Então, inclusive, ela lançou outra linha de iPod para tentar corrigir esse erro, justamente porque isso pegou muito mal para a Apple na época. Mas isso não é uma prática que só a Apple faz. É que nesse caso aqui, né, foi algo bem escancarado. E a gente tem também, além da obsolescência programada, dentro da obsolescência programada, a obsolescência perceptiva, que é nada mais, nada menos, que além de reduzir a vida útil dos produtos, os fabricantes lançam produtos com aparência nova, ou com aparência inovadora, agradável. Às vezes o produto ele nem tem muita mudança de um com o outro, mas o design dele mais moderno faz com que ele lance, né, uma nova onda de consumo sobre aquele produto. Então ele faz com que as pessoas, mesmo tendo um celular que está funcionando bacaninha, ela deseja um outro celular para comprar, não porque o seu não funcione, mas porque o outro é mais bonito. E muitas das vezes, como a gente sabe, vive numa sociedade de aparência, as pessoas elas querem aquele outro celular para poder, ou elas imaginam, né, que com aquele celular, com aquele tênis, com aquela roupa, com aquele sapato, elas vão ser melhor inseridas na sociedade, né? E aí a gente tem exemplos aí na própria moda, no próprio aparelho tecnológico, né, dessa obsolescência perceptiva, né? Os artigos de moda são exemplos muito fáceis da gente entender da obsolescência perceptiva, porque a moda ela muda de um ano para o outro, né? Ela brinca muito com fazendo com que as pessoas às vezes tenham que comprar coisas novas que são as tendências, né, para poder deixar aquilo que ela já tinha no guarda-roupa ou jogar fora, para ela poder comprar coisa nova. E a moda ela brinca muito com isso, né? E as pessoas que seguem a moda, que são a grande maioria, elas compram coisas novas dentro desse princípio da obsolescência perceptiva. E aí a gente vai ter até uma diferença, só para você poder entender. A planejada ela faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo constante através da insatisfação, né, de forma com que os produtos que satisfazem as necessidades parem de funcionar ou tornem-se obsoletos num curto espaço de tempo, e aí ser obrigado a comprar outros mais modernos. Já na perceptiva, os fabricantes lançam produtos com aparência bacaninha, né, mais agradável, com esse design moderno, pequenas mudanças funcionais às vezes, né, uma funcionalidade a mais, dando aos produtos antigos aspectos de ultrapassados. A ideia é justamente essa, mas no final das contas, tanto a obsolescência planejada como a perceptiva têm um objetivo comum, né? Qual? Fazer com que você consuma mais. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade de consumo. Consuma e exista. Isso é que dizem os marqueteiros. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. E aí, concordam com isso? Comentem aí. Grande abraço.